Abramos a Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Deixe sua Bíblia aberta. No livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40. À medida que lermos o texto, vamos conversando. Atos, capítulo 8, do versículo 26 até o 40. Eu não sei se você reparou, mas nós estamos numa série nova. Nova tem já segunda semana, né? Ainda é nova. Nós colocamos a nossa igreja lá na Serra do Japi, se você prestou bastante atenção, né? Está lá no alto, porque ela se dispõe a ser uma igreja que testemunha. O tema deste mês de agosto, testemunhos de uma igreja que vai. O que são testemunhos? São histórias, né? São testemunhos dados daquilo que aconteceu. E por que de falarmos desse tema? Porque comemoramos neste mês 167 anos que esse rapaz, Ashbel Green Simonton, chegou ao Brasil, foi chamado por Deus, vocacionado por Deus para ser um pastor e também um missionário, e Deus o tocou para que viesse para o Brasil. E apesar do pouco tempo de ministério, apenas 8 anos, fez muito. Somos e estamos aqui como legado desse ministério frutífero de Ashbel Green Simonton. Mas bem antes da vinda de Simonton, nós sabemos que, em primeiro lugar, Cristo veio. O primeiro testemunho é o testemunho de Cristo. Ele veio do céu, se humilhou, deixou a sua glória e se vestiu de humano para poder redimir a humanidade. Ele inaugurou uma nova criação. E porque ele veio, estamos aqui. Também os apóstolos, os primeiros discípulos que ouviram a pregação do Evangelho, que foram cheios do Espírito Santo lá em Atos, né, no segundo capítulo de Atos, e se dispuseram a servir a Deus porque eles foram, porque eles vieram, estamos aqui, porque Simonton veio. E agora o grande desafio é para a igreja, nossa igreja, é hora de irmos também. Porque toda vez que a igreja vai, ela acumula testemunhos da graça de Deus, testemunhos do poder transformador do Evangelho. Daí o tema, testemunhos de uma igreja que vai. Quais são os nossos? Jesus tem N testemunhos. Os apóstolos, Simonton, e nós, e nossa igreja, quantos testemunhos? Você, quantos testemunhos tem? Tendo obedecido a ordem de ir e proclamar o Evangelho, quantos testemunhos? Nossa, pastor, eu acho que eu não tenho nenhum. Pois é, então alguma coisa está fora de lugar. Alguma coisa está fora de ordem. Então, essa série é para justamente inflamar o seu coração, te inspirar, te mover a ser uma igreja que vai. Porque se a igreja for, Deus se encarrega das transformações e dos testemunhos. E a história de hoje está em Atos 8, 26 a 40, e continuamos aí a falar do diácono Filipe. No sermão de domingo passado, domingo à noite, falamos da primeira parte desse texto, preguei até o versículo 25, que conta para nós que houve em Jerusalém uma dispersão. Lembra lá, veio Pentecostes, os discípulos estavam em Jerusalém, a pregação frutífera converteu milhares de pessoas, e a igreja vivia em comunhão. Ninguém considerava exclusivamente seu nada, eles vendiam as propriedades, repartiam, comiam pão de casa em casa, ou seja, uma igreja agora que se ama, se cuida, convive, né? Alta comunhão, uma igreja que contava com a simpatia dos de fora. Eles perseveravam unânimes na oração, ou seja, uma igreja vivendo uma espiritualidade muito sadia. Mas é verdade que, junto com uma espiritualidade sadia, a igreja também tem uma ordem de pregar o Evangelho.
Porque o chamado de Deus não é para o conforto aqui, nesse deserto, aqui nesta vida. Na verdade, é convocar os eleitos para o encontro final com o nosso Senhor. Dessa forma, Deus permitiu que Estevão fosse morto. E a perseguição se instalou em Jerusalém, ficando lá somente os apóstolos. Os demais discípulos se dispersaram por toda a região, Judéia, Samaria e outros até para mais longe, para os confins da terra. E Filipe aqui, lembra? Filipe foi um diácono eleito lá entre aqueles irmãos para assistir as viúvas helenistas. E ele fez muito bem o seu trabalho. Mas agora que a perseguição chegou, todos deviam se espalhar e Filipe não perdeu tempo. Ele saiu de Jerusalém muito convicto do que deveria fazer, pregar o evangelho. E ele foi para Samaria, um lugar que nenhum judeu queria ir. Mas ele foi para aquele lugar e ali ele começou a pregar o evangelho e livrou aquele povo de um enganador que se dizia o poder de Deus, que era Simão o mágico. Deus livrou aquele povo dando conhecimento e entendimento. E diz o texto que unânimes, eles ouviam a pregação de Filipe, se convertiam e se enchiam de alegria. É bonito o texto dizer lá no final, eles se enchiam da verdadeira, da genuína alegria. Gente, se eu fosse um presidente de junta missionária, ou pastor titular da Igreja Presbiteriana de Samaria, e estivesse trabalhando comigo, Filipe, pregando o evangelho, e os irmãos felizes, se convertendo, famílias inteiras, eu jamais mudaria o itinerário desse rapaz. Eu deixaria ele lá. Porque afinal de contas está dando fruto, resultado, pessoas estão se convertendo. Mas o texto daqui, do versículo 26 em diante, vai mostrar para nós que a agenda de Deus faz uma curva da pregação à multidão para pregação para um homem somente. Um homem que Deus entendeu ser necessário ouvir o evangelho para que depois a missão crescesse dali adiante. Versículo 26, vamos ler? Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, veja, um anjo, um mensageiro de Deus, falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Bem prático, olha que resumido, não é? No meio de um trabalho frutífero em Samaria, ótimos resultados, excelentes relatórios, vem um anjo da parte de Deus, e aqui nós podemos entender como um anjo mesmo, um espírito ministrador, ou mesmo o próprio Espírito de Deus, porque a ideia de anjo aqui é mensageiro, e o Espírito de Deus também é mensageiro da parte da Trindade, e diz que ele entrega uma ordem a Filipe, é para você deixar os irmãos de Samaria e ir para uma metrópole, ir para o meio de muita gente. Não, é para descer para Gaza, para a região sul, você vai descer para o sul, sentido litoral, e lá vai estar deserto, não vai ter nada. E realmente, até haviam cidades ali, mas essas cidades ruíram por vários motivos, então era uma região abandonada. Ele falou, você vai para essa região abandonada. Gente, é um mistério esse negócio, né? Afinal de contas. Mas apesar de ser um contrassenso na nossa mente racional, Filipe imediatamente obedeceu. Não tem conversa, aqui não tem diálogo, não tem questionamento. Simplesmente diz para ele deixar Samaria e ir para uma região deserta, e o texto diz que ele se levantou e foi. Exatamente igual Jonas, né? É impressionante, né? Só que Jonas foi para o outro lado. Ele se levantou e foi para Gaza. Isso me faz lembrar a história de Simonton também, né? Porque na pregação de Charles Hodge, ele ouviu o chamado missionário, Deus tocou seu coração para o Brasil e sem demora, no ano da sua ordenação, aqui ele chegou e veio pregar o evangelho. O texto continua, versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Aqui a gente já parte do relato do chamado e da obediência imediata de Filipe para um transeunte, para alguém que estava passando naquele lugar. É interessante estar deserto, porque ainda bem que estava deserto, porque aí dá para destacar, você sabe exatamente quem está passando, né? Porque se o carro quebrar ali, você não tem socorro. Porque passa
uma carruagem de quanto em quanto tempo, né? E aqui está passando um homem, diz o texto que ele era um etíope. Apesar de dizer aqui na Bíblia etíope, não é a Etiópia que nós conhecemos hoje. Aqui é o sul do Egito. Hoje é o Sudão, naquele lugar. E diz que ele era um eunuco. Eunuco era uma designação, um termo utilizado para quem trabalhava em altos cargos, administrando aquilo que era do rei. No passado, de fato, esses homens eram mutilados para não correr o risco de, cuidando do harém do rei, serem tentados a se valer do que não lhes pertencia. Então, era comum dizer que alguém que trabalhava era um alto oficial do monarca, ele era chamado de eunuco. E nem sempre o eunuco era mutilado, mas era um termo comum usado para ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum interpretarmos que esse homem de fato era mutilado, era um eunuco de fato, né? Mas o texto é bem complicado, porque o texto diz que ele vai a Jerusalém adorar. E a adoração, segundo Deuteronômio 23:1, não poderia acontecer por um mutilado. Então, utilizando o que o texto entrega para nós, há a possibilidade desse homem ser chamado eunuco, mas não mutilado de fato. E diz o texto que ele era oficial de Candace. Candace era o título da rainha-mãe etíope. Não era o nome dela. Como Faraó é o título, César é o título para aquele que lidera o imperador, o rei, aqui Candace também é um título utilizado às rainhas-mães que cuidavam da administração do reino. O rei cuidava, o filho, o rei, cuidava das questões mais espirituais, mais sublimes, digamos. E a rainha-mãe é quem cuidava da administração financeira, das questões logísticas e assim por diante. E diz o texto que ele também era superintendente do tesouro lá da Etiópia. Olha que interessante, nós estamos falando de um homem importante, que não cuidava de um harém não, ele cuidava das finanças do reino. Então era um ministro da fazenda, ou um ministro do tesouro, ministro da economia, enfim. E diz o texto que ele veio adorar em Jerusalém. Não sabemos a origem da fé dele, quem é que o converteu ao judaísmo. Há duas possibilidades. A tradição etíope diz que a rainha de Sabá, aquela que visitou Salomão, que ela era da Etiópia. Então ela trouxe a fé. Só que alguns vão dizer que não é bem assim, porque essa rainha de Sabá, ela reinou onde hoje é o Iêmen, não é aquela região. Então, muito provável é que algum judeu da diáspora, alguma comunidade judaica da diáspora, que foi residir no sul do Egito, é que tenha pregado a esses homens, àquela comunidade, e, portanto, o eunuco aqui era um prosélito. O que é o prosélito? É alguém que se converte ao judaísmo, apesar de não ser judeu descendente, mas que assume para si a fé judaica, passa pela circuncisão, ou, no caso, também pode ser pelo batismo. Então, se você pensa que o batismo é uma prática que começa com Jesus e os apóstolos, ou melhor, com João Batista, não, é antes disso. Os judeus batizavam os prosélitos como uma expressão de iniciação, né? De adentrar na fé judaica. E diz o texto que ele vai até Jerusalém, observando a realidade das festas, da necessidade de sacrificar uma vez ao ano. Então, veja que eu acho que corrobora a ideia de que não era um homem mutilado, mas sim alguém que tinha um cargo alto, era um oficial que converteu ao judaísmo, era um judeu prosélito, digamos assim, e ele vai cumprir as suas obrigações religiosas em Jerusalém e adorar. E aqui o texto diz que ele está voltando desse culto, dessa adoração. E voltando, assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. Não é? Ele lia o texto sagrado. Aqui isso aqui é coisa rara, viu, irmãos? Bem rara mesmo. Porque, afinal de contas, ele está lendo um texto, e quem é que tinha um rolo do profeta para ler? Quem é que tinha? Provavelmente esse homem era muito culto, muito inteligente, uma pessoa deveras importante, também tinha os seus contatos com algum escriba, alguma sinagoga ou coisa do tipo, para ter o privilégio de carregar na sua viagem um rolo do Antigo Testamento. O texto continua, ainda no versículo 29, diz assim: então disse o Espírito a Filipe. Curioso, né? Porque quem o chama foi o anjo, lá em Samaria,
E aqui quem dirige a palavra a ele é o Espírito Santo. E diz assim: aproxima-te desse carro e acompanha. Carro aqui é um carro de boi, viu, gente? Naquela época, um carro de boi. Que velocidade anda um carro de boi? Acho que dá para acompanhá-lo, né? A pé, bem ao lado. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías. A prática do passado era ler o texto sagrado em voz alta. Aí alguns vão dizer que ele estava lendo para aquele que estava conduzindo o carro, né? Enquanto a gente viaja aqui, eu vou ler em voz alta, porque aí você já vai ouvindo a palavra. O texto não conta isso para nós. Ele vai dizer que ele lia em voz alta, e era a prática da época, quando lia um texto sagrado, ler em voz alta. E Filipe ouve. Aqui é também curioso, porque a gente pensa no nosso desejo de evangelizar as pessoas, que a gente só vai falando, né? A gente só fala. O crente é o falante. E aqui Filipe começa bem, ele é o ouvinte, né? Ele presta atenção, ele lê o que está acontecendo, ele presta atenção. Então ele ouve o homem ler o profeta Isaías e pergunta. Então a pergunta decorre de um ouvido atento. Compreendes o que vens lendo? E aqui o homem responde de uma maneira bem humilde. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Aqui uma postura muito interessante, né, desse homem. Eu não estou entendendo. Homem inteligente, importante, rico, não é? Muito provavelmente bem instruído pelos rabinos, né, pelos líderes da sinagoga e coisas do tipo. E aqui ele tem a humildade de dizer o seguinte: não, eu não estou entendendo, eu preciso que alguém me explique, eu preciso de um professor. Aqui não há melhor oportunidade para iniciar um evangelismo do que essa, né? Olha só, Deus levantou a bola para Filipe chutar, né? E o texto diz que Filipe faz muito bem, versículo 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Irmãos, o trecho que o homem vinha lendo é Isaías 53. Isaías 53 chama a nossa atenção, porque apesar de ter sido escrito 600, 700 anos antes da morte de Jesus, parece que Isaías está ao pé da cruz assistindo a paixão de Cristo e registrando detalhes do que estava acontecendo. E Deus, na sua providência, ele faz com que esse homem estivesse lendo, muito provavelmente na Septuaginta, tá? Não no texto hebraico, mas na Septuaginta, porque a ordem das frases aqui é trocada e fica na ordem que a Septuaginta apresenta. E faz muito sentido também, porque Filipe era um judeu helenista, era um judeu de fala grega, de cultura grega. Irmãos, lugar certo, hora certa, texto certo, missionário certo, tudo perfeito, na agenda de Deus. O homem pergunta aqui a Filipe o seguinte: olha, diante desse texto que nós lemos do profeta, ele está falando de quem? Quem é esse servo sofredor? E há três possibilidades. Segundo os judeus, existem três possibilidades aqui. A primeira é ser o povo de Israel. O povo de Israel é o servo sofredor que em algum momento Deus vai exaltar. Os judeus também entendem que Isaías pode estar falando dele mesmo ou de algum outro profeta, como Jeremias ou Moisés, ou o Messias futuro. E Filipe, como um bom crente, ele diz: olha, então está perfeito, eu vou te anunciar, eu vou te contar qual é a verdadeira interpretação desse texto. Nesses dias, e aí ele começa desse texto e prega Jesus. A partir desse texto, ele prega Jesus. Aqui, abrindo um parêntese, nós vemos alguns princípios importantes na obra da evangelização. Nós todos devemos evangelizar, e alguns princípios interessantes aqui. O evangelismo sempre parte das Escrituras. O texto é a Escritura, ele inicia na Escritura, a realidade é a Escritura. O método de Deus é a pregação da palavra. Outra coisa é que o evangelismo deve explicar Cristo desde o Antigo Testamento. O que eu digo com isso? Que nós somos chamados a falar das más notícias e as boas notícias.
Porque às vezes nós estamos no afã de pregar a boa nova, que Jesus é Salvador, mas esquecemos de pregar o que vem antes, a má notícia. E demonstrar Cristo no Antigo Testamento como que Deus vem resolver um problema. E Jesus, na plenitude do tempo, é a resposta a esse problema. Também, outro princípio interessante na evangelização é responder à necessidade e à curiosidade sincera do ouvinte. Para evangelizar bem, você precisa ouvir, entender a pessoa com quem você está conversando. E responder às curiosidades sinceras, porque existem muitas dúvidas. Nós estamos numa época de muitas perguntas. E devemos nos preparar para responder às curiosidades sinceras e às necessidades daquelas pessoas para quem nós falamos. E ter a certeza que o Espírito Santo é quem prepara o coração, é o Espírito Santo que prepara o momento, é o Espírito Santo que prepara todas as coisas para que aquela obra de evangelismo aconteça. Eu estou percebendo que eu esqueci de passar o texto, ele está aí, ó, e eu não estou passando, tá? Me perdoe. Vamos daqui em diante, versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Perceba, irmãos, que a certa altura, o eunuco, ouvindo essa pregação, entendendo quem é Jesus, provavelmente Filipe, como bom pregador, ele falou de Cristo e já antecipou esse rapaz à grande comissão, porque ele disse: e aí esse Jesus nos deu a ordem lá em Jerusalém, de que vindo o poder sobre nós, que é o Espírito Santo, nós deveríamos fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí esse eunuco: então o que impede que eu seja batizado? Porque você veio, pregou para mim, eu creio, o que impede que eu seja batizado? Aqui nós temos um movimento natural do verdadeiro convertido. Porque é natural ao verdadeiro convertido sentir-se empurrado à inserção na comunidade dos crentes. Porque o batismo, dentre muitos simbolismos, é o ritual de iniciação na comunidade dos crentes. Nós vivemos uma época de que pensam que a igreja não é importante, que você ouve de Cristo, crê em Cristo e segue seu caminho, sabe? Ali autônomo, sozinho, solitário. Isso é uma anomalia. Isso não traz saúde. Isso é uma degeneração, a perversão do que é a proposta do Senhor. Porque desde o princípio discipula, crê no Senhor Jesus e é inserido na comunidade, na aliança do sangue de Cristo. E não se anda mais sozinho, se anda em bando. A salvação, uma experiência pessoal e automaticamente é inserido numa comunidade, na comunidade dos crentes. E o batismo é isso, é o rito de iniciação na comunidade dos santos. E a resposta de Filipe é interessante, que está entre colchetes, porque de fato essa resposta de Filipe não está nos melhores manuscritos antigos, aparece depois. Mas não tem nenhum problema com a doutrina, a teologia do Novo Testamento. Porque, veja, o homem pergunta: o que impede que eu seja batizado? Essa resposta que está entre colchetes é uma resposta que tem a ver com tudo que foi ensinado no Novo Testamento. Se você crê em Jesus Cristo de todo o coração, nada impede. E aí o texto continua dizendo que eles descem. Provavelmente havia alguma água passando ali no desnível da estrada, e por isso diz o texto que eles descem. Então eles descem e ali o homem é batizado, não é? Versículo 39 continua dizendo: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando ele evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Veja que ao término da missão, o mesmo Espírito que foi lá em Samaria e chamou Filipe, que depois o conduziu ao encontro com esse homem, eunuco, e que também deu diretriz para se aproximar do carro e pregar, esse mesmo Espírito agora toma Filipe e o leva embora. Tipo assim, cumpriu a agenda, tudo certo, tudo feito, temos outro compromisso, em outro lugar.
Temos chamado em outro lugar. A agenda de Deus é dinâmica, né? Ela está acontecendo. Talvez o nosso coração quisesse o que os irmãos de Jerusalém queriam. Vamos continuar aqui, está quentinho, está gostosinho, está tão bom ficar junto. E aí o Senhor dispersa. Chega em Samaria, as pessoas se convertendo, está tudo tão bom, olha que festa. E o Senhor o tira de lá. E aqui agora eu fiz um grande amigo, hein? Fiz um amigo, e esse cara é importante lá na terra dele, hein? Agora eu vou caminhar com ele, eu vou até a Etiópia, porque eu já preguei para ele, agora ele vai me ajudar, eu prego para os outros. Pois é, mas a agenda de Deus é outra. É diferente, irmãos, é diferente. Às vezes as coisas são tão óbvias para nós, e o Senhor diz, pois é, mas a obviedade de vocês não está no meu programa. Você vai para outro lado. E aí Filipe é arrebatado, ele vai se achar em Azoto, depois sobe para Cesareia Marítima, e lá ele vai morar. E inclusive mais adiante ele aparece em Atos, diz que ele tem filhas que ali profetizam, e assim por diante. Ele sobe, ele continua ali no litoral, e vai para o norte, enquanto esse homem continua para o sul. Mas diz o texto, e eu ficaria assim, olha, talvez esse arrebatamento fosse até um ruído na comunicação, porque assim, ó, foi tudo tão maravilhoso. Esse homem chegou, pregou para mim, eu estava lendo Isaías, não estava entendendo nada, agora eu entendi, creio em Jesus, ele me batizou. Só que ó, o que me chamou a atenção mesmo é que ele desapareceu. Na hora que eu fui, cadê? Foi embora. Pois é, mas esse homem, ele não fica impressionado com o desaparecimento de Filipe, ele continua feliz e entusiasmado, porque agora ele conhece Jesus. Diz o texto que ele jubiloso, que ele feliz, foi seguindo o seu caminho. Ele foi embora para a Etiópia. Irmãos, segundo a tradição da igreja, não está na Bíblia, mas segundo a tradição da igreja, uma igreja forte surgiu na Etiópia. Com quem? Quem foi o missionário cristão que foi para lá? Muito provavelmente esse homem. Nós não temos certeza absoluta, mas muito provavelmente esse homem feliz seguiu o seu caminho e foi ser missionário. Aí a gente entende a lógica de Deus, né? Estava em Samaria, estava tudo maravilhoso, um monte de gente se convertendo. Mas tem um ali que precisa se converter. Lembra a ilustração que o seminarista Anderson trouxe para nós da conversão do Charles Spurgeon? Foi você mesmo, né, Anderson? Não. Eu estava conversando com a Yarinha sobre isso, né? De 15, um pastor que vai pregar lá e 15 pessoas apenas para ouvir a pregação, mas dentre eles Charles Spurgeon. Quer dizer, eu vou pregar só para 15? Calma. 15 sementes. E uma dessas sementes é extraordinariamente fecunda. Então o Senhor levou Filipe a pregar para aquele homem, e ele não tinha ideia do que ia acontecer. Irmãos, nós não temos ideia do que Deus pode fazer. E de como Deus pode usar a nossa vida pequena, frágil, às vezes até miserável, mas o Senhor pode fazer coisas muito, muito, muito grandes. Filipe, então, agora segue seu caminho e continua a fazer a mesma coisa. Veja, o lugar muda, as pessoas mudam, mas a tarefa continua a mesma. Ele vai pregando, ele continua evangelizando por todo o caminho e por toda a vida, até o Senhor o levar. Olhando para esse texto tão maravilhoso, nós poderíamos tirar N lições importantes aqui. Mas eu elenquei 6 para rapidamente ponderarmos. A primeira é a soberania de Deus na missão. Olhar para esse texto é olhar para a soberania de Deus em ação. Não tem como dizer que a agenda é da igreja, que a agenda é nossa, que nós vamos ditar os rumos do que Deus vai ou não fazer. A verdade é que o tempo de saída de Samaria, a condução de Filipe até o deserto de Gaza, a maneira que Deus falou, o texto que Deus usou, depois Deus arrebata Filipe daquele lugar, tudo o Senhor faz sem perguntar nada para ninguém. O Senhor conduz a sua missão. Deus conduz a sua obra. Então acontecem muitas coisas na igreja que às vezes você discorda, que eu discordo. Irmãos, a obra é do Senhor, a agenda é dele, ele está fazendo. A gente pode não entender nada agora, mas depois de nós, e talvez a gente nem entenda enquanto estiver vivo, mas depois de nós o Senhor fará dar os seus frutos, né? Segundo princípio é a obediência imediata ao chamado. Quando eu olho para a história aqui, Filipe, ele não contestou, ele não comentou, ele não retrucou, ele obedeceu prontamente. Prontamente, o que se espera de nós é que obedeçamos a ordem do Senhor prontamente. E nós somos tão lentos nisso, irmãos. O Senhor nos convida como pai para chegar perto dele, a gente não chega.
O Senhor nos ordena, como evangelistas e missionários que somos, a ir por esse mundo, por esse campo missionário. O deserto de Gaza, de cada um de nós, é o lugar para onde iremos agora. Amanhã, no nosso trabalho. E somos tão lentos a nos aproximar do carro de boi. Somos tão lentos a prestar atenção do que eles estão falando lá, para entender como eles pensam. Tão lentos a dar as respostas que a palavra de Deus traz ao coração tão carente do ser humano. Obediência imediata, irmãos. Temos que parar com essa lentidão. O tempo está passando. Eu sei que o Senhor salva os eleitos, eu não tenho dúvida disso, porque se eu não falar, as pedras falarão. Mas é tão triste, às vezes, ver que as pedras falaram e eu não falei. Eu já tive a tristeza de sentir movido por Deus a pregar o evangelho para uma pessoa, eu não preguei, a pessoa morreu. Foi para o inferno? Eu sei que não. Eu sei que o Senhor fez o que Ele tinha que fazer. O Senhor salva os seus eleitos. É Ele que garante. Mas eu poderia muito bem ter participado daquele trabalho. Eu poderia muito bem ter participado da obra de Deus na vida daquela pessoa. Mas eu fui um servo desobediente. Eu tive vergonha. O texto também o texto traz para nós também mais uma aplicação de que a centralidade da pregação está nas Escrituras. A centralidade da Escritura, a pregação fiel de Cristo, a partir da Bíblia, é o método de Deus. Pastor, qual método de evangelismo nós vamos utilizar? Irmãos, é verdade que existem ferramentas, treinamentos evangelísticos, tem coisa muito boa desenvolvida e que nós devemos dominar. Agora, nem sempre dá para começar por esse método, né? Mas o que importa mesmo é a centralidade da Escritura na nossa exposição bíblica, né? E olha que interessante, por mais que Deus haja sobrenaturalmente, porque veja, tem muito sobrenatural nessa história. O anjo vai lá e fala com Filipe. Depois o Espírito fala com Filipe. Depois ele é arrebatado. Tem muito sobrenatural acontecendo aqui. Mas na hora da conversão do rapaz, é a pregação natural, ordinária, inteligível, racional. A explicação das Escrituras. Deus poderia sobrenaturalmente converter os corações, claro. Ele poderia ativar o modo Bluetooth da nossa mente e simplesmente parear e transmitir os dados para toda a humanidade. Mas Deus escolheu o método pregação expositiva da palavra como método de conversão, como forma de transformar o coração das pessoas. Ou seja, o sobrenatural trabalha até aquele ponto em que Deus se vale da pregação. Ele quer a nossa participação na missão. Outra coisa é a urgência, a simplicidade do batismo. Queridos irmãos, após a fé, o batismo, ele deve ser seguido como um testemunho público. Como pastor, eu já vi o quanto as pessoas ficam temerosas de se batizar. Para começar, batismo não é para gente madura. Batismo é para quem está começando. Batismo é nascimento. Então aquela preocupação, pastor, eu não sei se eu vou me batizar, porque para ser, é sério, né? Batismo é coisa séria. É claro que é sério, caminhar com Cristo é coisa séria. A obra do Senhor é coisa séria, a igreja é coisa séria, orar é coisa séria, ler a Bíblia é coisa séria. Mas nós estamos esperando que maturidade para adentrarmos a comunidade dos santos. Ninguém vai esperar que você seja um mestre de início, não, fique em paz. O batismo é começar. Eu não espero do Otávio a maturidade de um homem. Ele é uma criança e está tudo certo. O batismo é um movimento natural. O importante é que o meu filho esteja comigo, dentro da minha família, e aprenda comigo. E o batismo é o ritual que marca esse início dessa caminhada, dessa inserção dentro da comunidade dos santos. Às vezes nós temos muito rigor. E, infelizmente, é necessário mesmo. Porque houve um tempo, como no momento aqui de Filipe, em que se pregava sobre Jesus e era o mesmo Jesus. Batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai era o Pai, não tinha dúvida. O Filho era o Filho e o Espírito era o Espírito. Hoje, às vezes, nós batizamos usando a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batismo é diferente. Pai, nós não estamos falando a mesma coisa. Jesus também, nós não estamos falando a mesma coisa. Então, o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz, nós temos que conferir se estamos na mesma página. Então a gente precisa conferir. Quando eu falo pai, você entende quem é o pai? Quando nós falamos filho, você entende quem é o filho? E o Espírito, você entende quem é o Espírito? Isso aí é importante. É fundamental. Então nós temos um pouco mais de rigor hoje. Mas nós lidamos com essa realidade de explicar bem, de discipular,
para que a gente esteja na mesma página, como disse ele, mas também entendemos que o batismo é início. Se você ainda não se batizou, resolva isso logo. Resolva já. Não tem por que você não se comprometer com Jesus. Parece aquelas pessoas que juntam, ficam amaziadas e não querem casar. Ai, pastor, não, mas casar, né? Casar é coisa séria. Rapaz, é claro que é sério. Morar junto é coisa séria. Entrar na vida de uma pessoa, ser o homem ou a mulher de alguém é coisa séria. E você está com medo de assinar um papel? O que é um papel? Para quem já está aí dentro de tudo, vivendo todas essas realidades? Rapaz, deixa, porque esse negócio é sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Defina a sua vida com Deus. Defina a sua vida em todos os aspectos. É ou não é. Essa indefinição não faz sentido. Não é? Nós não temos aqui no Novo Testamento homens e mulheres valorosos indecisos. Nós temos gente comprometida com o Senhor. Também nós vemos aqui a alegria da salvação, irmãos. O resultado natural também do verdadeiro convertido é a alegria, porque o texto vai mostrar a alegria em Samaria. E a alegria com a vida desse homem. É interessante isso, né? Porque o texto bíblico não traz nada por acaso, não tem nada jogado, não tem palavra para encher, como diz o presbítero Saulo, para esticar chiclete. Não existe isso na Bíblia. Todas as palavras são importantes. E quando diz que o resultado da pregação de Filipe em Samaria foi alegria, unânime, e agora o resultado na vida do eunuco é, embora jubiloso, alegre, é que é essa a proposta do Evangelho. Então, crente, aí eu vou citar outro pastor também, são pastores importantes da nossa igreja e que têm servido tão bem. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim que tem crente carrancudo, parece que chupou limão, né? Por quê? Porque essa alegria do Senhor deve tornar o nosso rosto formoso. Deve brilhar em nós. Por que nós estamos tão tristes, tão abatidos, tão desesperançados? Não faz sentido nenhum se Jesus já pagou a nossa dívida. Se o Senhor Jesus já venceu todos os inimigos e o último já está garantido, que é vencer a morte, o que pode nos abater? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então não faz sentido. Pastor, mas não sei, de repente eu simplesmente estou triste, sabe? Eu me abato, às vezes estou cansado, estou esgotado. Então, volte-se para Jesus. As férias, feriado, hotel, fazenda, não vai resolver isso daí. O que vai resolver é a presença de Jesus. Deus nos descansa. Jesus é o nosso sabá. Jesus é o nosso descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele é o descanso da nossa alma. Então, busque o Senhor. Nós estamos, às vezes, tristes e cansados porque temos buscado pouco ao Senhor. Precisamos buscar mais. Pastor, mas todo dia eu oro, todo dia. Então, ore mais. Ore mais. Provavelmente você está precisando de uma carga extra. Provavelmente você está precisando de uma bolsa de soro espiritual, não é? Provavelmente você está precisando de uma transfusão de sangue. Então, deixe o sangue de Cristo correr nas suas veias. Deixe o sangue de Jesus alegrar seu coração dessa realidade da justificação. E por fim, queridos, nós temos aqui o chamado missionário. Essa passagem nos chama, ela nos constrange a obra missionária. Porque aqui, como nenhum outro texto, ou talvez como textos assim que são destacados da Escritura para o chamado missionário, o chamado estrangeiro, nós temos aqui um homem judeu, helenista, vai para Samaria e Deus o tira de lá e o leva a pregar para um etíope. Totalmente fora da agenda judaica, totalmente fora de qualquer agenda missionária prioritária da igreja de Jerusalém. Mas o Senhor o leva para lá. Isso mostra que a missão está acontecendo em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, na Etiópia e até os confins da terra ao mesmo tempo. E Deus tem o objetivo de que, na dependência do Espírito, o Evangelho possa prosperar. E talvez você esteja esperando o Espírito Santo vir aqui te arrebatar. Não precisa. Não precisa, porque o que moveu Filipe não foi um mover sobrenatural, foi o comando, e o comando nós temos. E essa missionária, Sophia Miller, que está aí uma biografia para lermos e nos inspirarmos, ela serviu aqui nas florestas equatorianas, uma americana, mais uma norte-americana, que teria uma vida muito confortável na sua terra natal, mas que vem aqui para a América Central servir ao Senhor, vem aqui
dar a sua vida naquele calor da floresta. Quando chegou, não foi bem recebida pelos indígenas. Na verdade, ela foi envenenada. E o texto, e a história, aliás, o texto, né? A história vai contar para nós que ela tomou veneno para matar 6 homens e não morreu. O vômito dela matou os bichinhos que comeram do vômito, mas ela sobreviveu. E a partir daquele momento, os indígenas entenderam que o Deus de Sophia Miller era maior do que as suas entidades, do que os espíritos da floresta e coisas do tipo. E ela teve uma porta aberta, serviu a vida toda, e na década de 90, quando ela deu a entrevista, já aposentada, já de volta à sua terra, ela dá uma entrevista e o repórter pergunta para ela como foi o chamado dela. E ela responde dizendo: eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Não espere o chamado, já veio. A ordem já foi dada. Vai. Testemunhos de uma igreja que vai. Filipe foi. O eunuco foi. Sophia Miller foi. E nós iremos? Que Deus nos dê um coração disposto a ir também. Amém? Deus nos abençoe.